Olha, entrevista de emprego às vezes parece um verdadeiro campo minado, né? Cada palavra que a gente fala parece que está sendo pesada e analisada. Mas e se existisse um padrão, uma estrutura por trás daquelas respostas que simplesmente funcionam? É exatamente isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai decodificar a anatomia de uma entrevista perfeita para entender como certas respostas podem virar a chave e transformar o que seria só uma conversa numa proposta de emprego de verdade. Pensa só na cena, uma vaga importante, 2 entrevistadores, talvez da diretoria, e uma série de perguntas difíceis vindo na sua direção. A pressão é altíssima, é real. Cada pergunta que eles fazem parece um teste, né? E o objetivo é claro, provar o seu valor para aquela vaga. É um cenário que muita gente conhece bem. O segredo, o pulo do gato, é saber como navegar por essa situação. Então fica a pergunta: como é que a gente transforma simples respostas numa oferta de emprego? Porque, no fundo, não é só sobre responder, né? É sobre construir uma história, uma narrativa que convença quem está do outro lado da mesa. E é isso que a gente vai destrinchar agora. Vamos analisar, passo a passo, pergunta por pergunta, como fazer exatamente isso. Ok, vamos começar pelo começo, claro. O impacto inicial. Pode até parecer clichê, mas a verdade é que muita coisa é decidida nos primeiros minutos. A primeira impressão vai muito além da roupa. Tem a ver com a história que a gente começa a contar desde o primeiro oi. É aqui que se constrói a base para toda a conversa. E aí vem ela, a clássica pergunta de abertura. Pode se apresentar brevemente e falar o que te trouxe até essa oportunidade? Parece inofensiva, né? Super simples. Mas, na verdade, essa é a primeiríssima chance de mostrar que as suas ambições estão alinhadas com o que a empresa precisa. Dar uma resposta genérica aqui é desperdiçar uma chance de ouro. Já uma resposta estratégica, essa sim, define o tom de todo o resto da entrevista. Então, vamos dissecar uma resposta perfeita para essa pergunta. O segredo aqui não é só falar do passado, é construir uma ponte para o futuro, um futuro dentro daquela empresa. A resposta ideal conecta a vontade de crescer com a missão da empresa, ela aproveita para já mencionar tecnologias específicas para provar que tem competência e, além disso, mostra a ambição de aprender com gente mais experiente. Para fechar, termina com uma declaração de motivação. É uma combinação muito poderosa. Ok, primeira impressão causada. Agora a conversa afunda um pouco mais. A próxima pergunta é: o que mais te motiva na área de tecnologia? Aqui, o entrevistador não quer só saber o que a pessoa faz, mas por que ela faz. É um teste de propósito, sabe? Eles querem ver se a sua motivação pessoal conversa com a cultura e a missão da empresa. E a resposta certa para isso é algo como: o que me motiva é poder criar soluções que facilitem a vida das pessoas. Sacou? É o princípio do porquê antes do que funcionando na prática. Em vez de eu gosto de programar, que é super genérico, essa resposta conecta a habilidade técnica a um impacto humano, a algo real. Isso mostra visão, mostra um propósito maior, e é o tipo de coisa que as empresas de ponta estão, com certeza, procurando. Muito bem, a base está sólida, a motivação está clara, agora a conversa muda de marcha. A gente sai do campo das ideias e entra na prova prática. É o momento de mostrar que, além de motivação, existe competência técnica e maturidade para encarar os perrengues do dia a dia. Aí vem a pergunta: fale um pouco de um dos seus projetos recentes. Quais desafios você enfrentou e como resolveu? Olha, isso aqui não é só uma pergunta técnica, é um convite para contar uma história. A pior coisa que se pode fazer é só listar tarefas. A melhor, sem dúvida, é estruturar a resposta como uma jornada de resolução de problemas. É a chance de mostrar como a sua cabeça funciona na prática. E essa história tem uma estrutura, uma fórmula que funciona muito bem. Passo 1. O desafio. Qual era o problema? No exemplo aqui, lidar com o streaming de dados de uma IA. Passo 2. A ação. O que foi feito concretamente para resolver? E o passo 3, que é crucial, o aprendizado. O que ficou dessa experiência? Isso mostra não só que o problema foi resolvido, mas que houve crescimento profissional no processo. Então vem a temida pergunta sobre erros. E quando você comete um erro, como você lida com isso? Ninguém é perfeito, né? E os entrevistadores sabem muito bem disso. O que eles querem testar aqui é a responsabilidade, a capacidade de resolver as coisas sob pressão e a mentalidade de crescimento. Tentar fugir dessa pergunta? Bom, isso sim seria um grande erro. A melhor resposta aqui é mostrar que existe um protocolo, um processo mental claro, e ele tem 3 passos simples. Primeiro, assumir o erro e analisar o impacto.
sem desculpas. Segundo, corrigir o problema e comunicar a solução de forma transparente. E terceiro, e talvez o mais importante, aprender com o que aconteceu e ajustar as coisas para o futuro. Uma resposta assim passa uma imagem de maturidade e confiança que é impressionante. Beleza, agora a entrevista sobe de nível. As perguntas começam a mudar de foco. Não é mais sobre o que você já fez, e sim sobre quem você pode se tornar dentro da empresa. O foco agora é total em visão de futuro, potencial de crescimento e, claro, alinhamento com a cultura da empresa. E aí vem a pergunta, bem direto ao ponto. Por que deveríamos apostar em você? O que faz você ser o profissional certo para crescer aqui? Essa não é a hora de repetir o currículo. É a hora de vender potencial. A resposta precisa convencer que contratar essa pessoa não é só preencher uma vaga hoje, mas fazer um investimento para o futuro da empresa. E uma resposta brilhante para isso seria algo como: eu posso não saber tudo agora, mas eu sei aprender, sei pedir ajuda e tenho vontade real de evoluir. Uau! Isso aqui é a mentalidade de crescimento em uma frase. É reconhecer que não se sabe tudo, mas o foco está todo na capacidade de aprender e na motivação para crescer. Mostra autoconsciência e ambição na dose certinho. Para fechar essa parte, a pergunta sobre o futuro. E onde você quer chegar dentro da área de tecnologia? Como imagina a sua evolução aqui dentro? O que eles querem saber aqui é se as suas ambições de carreira fazem sentido com o que a empresa pode oferecer. Eles querem ver se existe um plano e se esse plano se encaixa no ecossistema deles. Responder eu quero crescer é vago demais, não ajuda. Uma resposta matadora desenha uma jornada com começo, meio e fim. A curto prazo, o foco é dominar a função e entregar resultados, ser confiável. A médio prazo, o objetivo é se tornar um profissional mais completo, entendendo não só do técnico, mas também do negócio. E a longo prazo, a ideia é retribuir, ajudar novos talentos a crescer. Isso mostra que a pessoa quer crescer com a empresa, e não só através dela. A diferença é gigante. Chegamos na reta final. A entrevista está acabando, mas, calma, os últimos momentos são tão importantes quanto os primeiros. Essa é a última chance de reforçar o interesse, mostrar que se pensa de forma estratégica e deixar aquela impressão final que fica na cabeça do entrevistador. E aí o jogo vira. Eles perguntam: o que você espera da empresa e do time caso seja contratado? Agora, é a empresa querendo saber se ela atende às suas expectativas. Essa é a oportunidade de ouro para mostrar que a busca não é por qualquer emprego, mas por uma parceria de verdade. A palavra-chave aqui é reciprocidade, é uma via de mão dupla. A resposta perfeita equilibra o que se espera com o que se tem a oferecer. De um lado, eu espero um ambiente de aprendizado com desafios e transparência. Do outro, e em troca, eu ofereço dedicação, foco e uma vontade real de evoluir. Isso coloca a relação no patamar de parceria, o que é música para os ouvidos de qualquer empresa. E para fechar, a declaração final. É o arremate. Algo como: se eu tivesse oportunidade, podem contar com dedicação, aprendizado rápido, responsabilidade e compromisso com as entregas. É um resumo, sabe? Conciso, confiante, que resume toda a sua proposta de valor. Funciona quase como um aperto de mão verbal, reforçando tudo de bom e deixando aquela última impressão de profissionalismo e total comprometimento. Então, se a gente for resumir os princípios por trás de uma entrevista de sucesso, a gente chega a 4 pontos principais. Primeiro, motivação. Conectar a tecnologia com um impacto real. Segundo, responsabilidade. Assumir os erros com transparência e, mais importante, com ação. Terceiro, evolução. Mostrar essa vontade genuína de aprender e de crescer junto com a empresa. E por último, visão. Alinhar as metas pessoais com a missão da empresa. Dominar esses 4 pontos é basicamente o segredo do sucesso. Se tem uma coisa que precisa ficar clara depois de toda essa análise, é o seguinte: a gente precisa mudar a nossa perspectiva. Uma entrevista não é um teste, não é um interrogatório, é uma conversa estratégica. É a sua chance de contar a sua história profissional do jeito certo, de forma que convença. E, no final das contas, tudo se resume a isso. Cada resposta que a gente dá numa entrevista está construindo um personagem na cabeça de quem está ouvindo. Então, fica a reflexão para a próxima vez. Qual história a sua próxima resposta vai contar?